Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Diário de Criaturas, onde estudamos o sobrenatural e como combatê-lo. No episódio de hoje, estaremos dando uma olhada em uma espécie que está presente dentro de todos de nós: fantasmas. Falaremos sobre suas características, como identificar uma assombração e como combatê-la. A existência de fantasmas está diretamente ligada à ideia da vida após a morte. Em muitas culturas, existiam e existem até hoje debates do que acontece com o ser humano ou com qualquer ser vivo após falecerem. Algumas religiões, como o cristianismo e os gregos antigos, acreditam ou acreditavam que a alma do ser passa para um outro plano de existência. Por outro lado, outras religiões, como o espiritismo e o budismo, levantam a hipótese do ciclo da reencarnação. E, é claro, temos também a hipótese de que viramos parte do universo ou de que somente cessamos de existir. Um fantasma nasce a partir da morte de uma pessoa, quando sua alma ou talvez uma parcela espiritual deixada para trás não consegue ir para o outro lado ou ser posta para descansar por algum motivo, sejam assuntos inacabados, uma negação de seu estado espiritual ou uma recusa de sair do plano terreno. De qualquer forma, essas criaturas geralmente se encontram presas em algum local ou espaço limitado, sem poder vagar muito além de onde estão. A aparência de um fantasma ou assombração pode variar. Sei que muitos podem estar acostumados com um lenço branco flutuante, mas na maioria das vezes eles são um espectro monocromático quase transparente, com a idade aparente da pessoa de que era quando morreu. Mas isso só quando se mostram, pois também podem se tornar invisíveis e até mesmo mudar sua forma para parecerem mais intimidadores. Precisamos ficar ligados também que existem fantasmas que são quase indistinguíveis de um ser humano normal, que parecem ser feitos de carne e osso, sabe? Mas é aquilo, como eles são espectros, eles ainda não podem ser tocados por nós normalmente, então eles geralmente vão tentar manter a distância. Antes de listarmos os poderes e fraquezas de um fantasma, acho importante falar que nem toda criatura dessas é maligna ou até mesmo oferece um perigo para a humanidade. Como eu disse antes, os motivos para um fantasma vagar pelo plano terreno podem variar, seja dele precisando de alguma finalidade na Terra, como encontrar um objeto ou fazer as pazes com algo, ou por ele nem saber que está morto em primeiro lugar, por sua morte ser tão repentina ou pelo evento ser tão traumático que ele sofreu algum bloqueio de memória. Nesse caso, podemos dizer que fantasmas são vítimas de suas próprias existências, já que eles simplesmente não conseguem descansar, sendo encontrados fazendo tarefas repetitivas ou em um estado de transe que não conseguem sair. Essas almas perdidas podem ser perigosas? Sim, mas é mais raro e vai depender do estado de espírito desses espíritos. Mas ainda existem aqueles que devemos nos preocupar de verdade, os capazes de machucar as pessoas em sua volta e que querem causar o máximo de discórdia possível. Um poltergeist, por exemplo, é um tipo de fantasma que pode ser descrito mais como irritante do que necessariamente maligno. Ele causa barulho, move e derruba objetos, muda a temperatura do ambiente e etc. São mais brincalhões e desordeiros do que qualquer outra coisa, mas é claro que essas brincadeiras podem acabar machucando alguém eventualmente, além, é claro, de ser uma parada mega irritante. Um espírito vingativo é bem mais perigoso, e aqui um fantasma passa a ser mais letal. Como seu nome diz, ele é um fantasma que busca vingança contra alguém ou algo. Pode ser contra uma pessoa diretamente ligada à sua morte, como seu próprio assassino ou testemunhas convenientes. Pode ser contra um grupo que lhe causou algum mal durante sua vida. Existem milhões de razões para alguém se tornar um espírito vingativo, mas ele nem sempre vai focar no seu objeto de vingança. Ele pode atacar qualquer um em seu caminho. E, por fim, temos fantasmas que são só filhos da puta mesmo. Eles podem procurar poder, perversão, ou só querem atormentar os vivos mesmo. O nível de perigo varia de acordo com a motivação do ser. Antes de finalizarmos esse tópico, eu só queria dizer que também existem fantasmas que podem estar agindo sob o controle de uma outra pessoa, seja sob um contrato ou sob o controle de um necromante, um bruxo que consegue invocar os mortos para realizar seus desejos. Eu só queria apontar aqui rapidamente que nem todo fantasma que está agindo contra os humanos está fazendo aquilo por vontade própria. À primeira vista, fantasmas podem não parecer tão perigosos assim, mas precisamos ficar atento a algumas coisas. Como um ser espectral, ele permanecerá invisível pela maior parte do tempo e tem a capacidade de mover e jogar objetos à sua volta.
Parece bobo, afinal ele precisa pegar o objeto para poder usá-lo, mas um fantasma é capaz de usar telecinese para manusear várias coisas ao mesmo tempo. Então, imagine diversas facas ou talvez móveis pesados sendo arremessados na sua direção em alta velocidade. E como eles também não são seres físicos, eles podem atravessar paredes ou qualquer outra estrutura como se ela não estivesse ali. Somando isso com sua capacidade de voar e levitar, fantasmas se tornam extremamente difíceis de encurralar. Essas criaturas também têm a capacidade de possuir pessoas normais, basicamente roubando seus corpos para interagir de melhor maneira no plano terreno, ou para se disfarçarem com mais efetividade. Por último, fantasmas mais poderosos também têm a capacidade de não só alterar sua forma, como também seus arredores, deformando tudo e todos que estiverem pelo caminho. Para referência, é só pensar no Beetlejuice e nas bizarrices que ele fazia. Esse não é o tipo de monstro que você quer deixar com raiva. É importante lembrar que, mesmo que um fantasma não seja necessariamente agressivo, ele ainda pode oferecer algum perigo, pois a maioria dessas criaturas se encontra em estado mental precário e pode machucar as pessoas devido à sua instabilidade. Para se aproximar desse monstro, é importante ter cautela. Agora, como é possível combater algo que nem mesmo conseguimos tocar? Ninguém aqui tem a engenharia absurda dos caça-fantasmas. A primeira coisa a fazer é saber se você está sendo mesmo assombrado em primeiro lugar. Os espíritos malignos vão ser mais fáceis de ser percebidos, pois eles vão estar interagindo mais com o plano terreno, mas ainda assim é importante sacar suas presenças antes que seja tarde demais. Por mais sutil que um fantasma possa ser, existem alguns atributos que os expõem. A queda de temperatura é o mais chamativo, então se você começar a sentir muito frio do nada, é porque alguém do além está por perto. Fantasmas também causam distúrbios eletromagnéticos ao seu redor. Logo, falhas de energia podem significar que eles estão próximos. É o que acontece só por sua presença, mas também pode ser proposital. Poltergeists adoram ficar acendendo e apagando as luzes de casa, como se fôssemos sócios da Light. Malditos! Se você quiser ser mais assertivo e ter 100% de certeza que está sendo assombrado, você pode tentar observar através de câmeras se há algum movimento esquisito de móveis ou objetos enquanto não tem ninguém por perto. Ou talvez usar um gravador para tentar captar sons bizarros. Tem gente que usa até óculos de visão noturna para tentar enxergar essas criaturas, pois aparentemente isso funciona? Você pode também usar um medidor de campo eletromagnético para procurar por falhas ao redor, mas talvez isso seja um pouco fora de questão para muitos. É mais em conta usar um daqueles tabuleiros sobrenaturais para entrar em contato ou contratar um médium. Se você conseguiu identificar que você está sendo assombrado, então tem algumas coisas que podemos fazer. Se for um espírito tranquilo, então de boa, é só ajudar com o que ele precisa. Às vezes o segredo é só falar com jeitinho que ele vai embora. Mas se você precisar ser mais bruto, então a gente precisa avaliar com o que estamos lidando. Como morto-vivo, fantasmas possuem fraquezas parecidas com outras criaturas dessa categoria. Por exemplo, eles não conseguem cruzar uma linha de sal, então se você desenhar um círculo desse material em volta de um espírito, ele estará preso lá dentro. Objetos sagrados como a cruz e a prata também podem ser efetivos, mas eu não contaria tanto com isso, pois nem todo fantasma é demoníaco. Se você não tiver certeza de onde a criatura veio, é melhor ter cautela antes de simplesmente atacar com o que vier na cabeça. A melhor forma de combater um fantasma mesmo é através de um exorcismo, fazê-lo descansar à força. Então é melhor procurar por um padre ou alguma pessoa designada para isso, pois não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de coisa. Se nada disso funcionar, eu ainda tenho algumas sugestões. Um espírito geralmente está preso ou selado dentro de algum objeto, então se você destruir tal coisa, ele será expulso de nosso plano. O problema mesmo é encontrar tal objeto, e mesmo que você o ache, é capaz dele estar sob algum encantamento que ofereça uma proteção. Agora, se esse fantasma for invocado por um necromante, aí já são outros 500, é melhor deixar esse tópico de bruxaria para outro episódio. Nós também temos caçadores de fantasmas profissionais. Sim, isso existe mesmo. Mas, saindo do personagem aqui rapidinho, não contrate alguém assim, tá, galera? Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio Diário de Criaturas. Se você tiver uma sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. E não esqueça também de deixar um like e se inscrever no canal caso não tenha feito. Um grande abraço e até a próxima.